Vamos passar para a próxima aula. Aqui nós vamos fazer uma atividade do fluxo de caixa. Por que eu pus essa figura aqui? Vocês estão observando que tem uma planilha, uma calculadora. Então, esse fluxo de caixa, ele é representado basicamente por essa imagem aí, por essa figura. Quando eu falo em fluxo de caixa, então eu vou trabalhar toda a movimentação que eu tenho financeira. Põe água para mim aqui, fazendo favor. Eu citei aqui uma determinada empresa. Eu citei aqui uma determinada empresa. A empresa Sintra quer fazer a movimentação do caixa do mês 9 de 2019. Nós estamos imaginando que essa empresa está no mês 9 de 2019. Por que eu falo isso? Porque a movimentação do caixa ela é feita dentro do mês do caixa, para me saber o que eu tenho e o que eu posso pagar. Então, aqui ele cita assim, ó, a empresa comercial Sintra quer fazer a movimentação do caixa do mês 9 de 2019, para saber a sua projeção futura. Leia atentamente e faça a planilha do fluxo de caixa. Eu fiz uma tabelinha aqui, vocês estão observando, né? Essa tabelinha aqui, esse quadro, nós chamamos do fluxo de caixa. Antigamente, você comprava o livro Fluxo de Caixa na própria papelaria. Hoje, não existe isso mais. Você pode fazer sua planilha pelo Hoje ou pelo Excel, que é o mais provável. E tem empresa também que, dentro do próprio programa dela, ela tem essa planilha de fluxo de caixa. Então, aqui, ó, ele fala, nós vamos considerar todo o mês de 2019, do mês 9 de 2019. Eu poderia colocar várias informações dentro dessa planilha, mas como a gente está aprendendo agora, eu coloquei apenas algumas informações para vocês entenderem. Então, o primeiro dia do mês, né? Todo mês, no primeiro dia, você vai olhar se o seu caixa veio com saldo da data anterior, ou do mês anterior. Como é dia 1º, qual foi o último dia? Não foi dia 31 de agosto? Então, 31 de agosto, vamos imaginar que essa empresa fechou o caixa dela, né? Ela olhou tudo que ela pagou, tudo que ela recebeu, e ela fechou esse caixa, iniciando um saldo no dia 1º de setembro. Dia 31 de agosto, ela fechou, e aqui ele cita que no primeiro dia do mês de setembro, ela tinha 10 mil no caixa. Então, ela trouxe esse saldo do mês anterior. Então, na planilha aqui, olha, para mim trabalhar com as entradas e saídas, eu já tenho que ter, né, o valor que essa empresa trouxe da data anterior para a data atual. Então, o saldo atual dela é 10 mil reais. Na planilha aqui do fluxo de caixa, você pode colocar mais informação, se você estiver fazendo a planilha, quanto mais informação, mais você vai ter uma estrutura melhor para trabalhar, como, por exemplo, o nome do fornecedor, número do documento, tempo de prazo. Aqui é porque a tela do computador não vai comportar fazer isso tudo. Esse fluxo de caixa aqui é o fluxo de caixa básico, mas com ele atende muito bem. Se você quiser, você pode aumentar as informações. Então, aqui eu pus a data,
eu coloquei a data, nem vou falar. A data, a descrição, a receita. O que que é a receita? A receita, vocês já sabem que é o dinheiro que entra para a empresa. Nesse caso do fluxo de caixa. No caso, na contabilidade, a receita representa a venda de mercadoria ou a prestação de serviço. Aqui, nesse caso, a receita representa o que entrou de dinheiro. Depois, as despesas, é a outra coluna. O que que representa? Os gastos. E, por último, esse movimento aqui é o saldo. Se você não quiser escrever movimento, nós podemos trocar por saldo. É o correto, né? Então, aqui, ó, o primeiro dia, saldo anterior. Tinha. Ele tinha do mês passado aqui 10 mil. E eu trouxe como saldo anterior aqui para o primeiro dia do mês. Então, o que, que quer dizer isso, pessoal? Quer dizer que no primeiro dia do mês eu tenho 10 mil para movimentar a minha empresa. Agora, nós vamos observar o que vai entrar e o que vai sair para me saber o que eu posso pagar, o que eu posso fazer dia a dia dentro da minha movimentação do caixa. Para isso, é lógico que aqui eu preciso dos dados, né? Na prática, você vai ter esses dados, então eu vou buscar aqui porque eu tenho um histórico de informação. Então, nós já trabalhamos, dia 1º, saldo inicial 10 mil. No dia 6 do 9, ele pagou água, energia e telefone. Veja bem, ele não pagou aqui pelo banco, ele pagou pelo caixa. Então, para pagar, ele teve que tirar o dinheiro do caixa. Quanto que ele pagou de água, energia e telefone? Ele somou as 3 contas e mandou para pagar. Então, 1.280, dia 6 do 9, pagamento de energia, água e telefone. Então, eu venho aqui na minha planilha. Ó, no dia 6, conforme está o histórico aqui, dia 6, pagamento de água, energia e telefone. É uma entrada? Não, não é uma entrada. Ele está tirando o dinheiro do caixa. Então, se não é uma entrada, eu estou tirando esse dinheiro do caixa e eu tinha 10 mil reais. Do quê? Do saldo anterior. Eu paguei agora como saída 1.280 referente à água e energia. Quanto que eu tenho de saldo no final do dia 6? Eu tenho 8.720. Foi o que eu tirei, né? 10 mil menos 1.280 me deu um saldo de 8.720. Então, no dia 6, eu não tenho mais 10 mil no caixa e eu tenho 8.720. No dia 10 do 9, veja bem, ele vendeu mercadoria, dia 10. Só que olha o histórico dessa venda. Ele fala o seguinte: venda de mercadoria conforme nota fiscal 200, no valor de 35 mil, sendo 30% à vista e o restante com 30 e 60 dias. Eu vou lançar os 35 mil? Não vou. Por que eu não vou lançar os 35 mil? Porque eu não recebi os 35 mil. E no caixa aqui, o que acontece? Eu só vou lançar o que eu recebi de dinheiro. Então, eu fiz uma venda de 35 mil, mas eu recebi apenas 30% à vista. O restante do valor, pessoal,
Então, multiplicando 35 mil vezes 30%, eu recebi 10.500. Do que é esses 10.500? Dos 30% da venda que eu fiz à vista. O restante, ele vai receber com 30 e 60 dias. Eu vou jogar o restante na minha planilha do caixa? Não. Por que eu não vou lançar? Eu não vou lançar porque eu não recebi esse dinheiro. E a minha planilha do caixa, ou o meu fluxo de caixa, é do dinheiro que eu tenho agora. Então, se eu pegar 35 mil, vocês podem pegar a calculadora aí, por favor. Vocês vão multiplicar 35 vezes 30%. Confere se está certo. 10.500 agora. Se está correto, essa entrada no caixa aí. Tá certo. Tá certo? Quem falou foi o Antônio? Fui eu. O Antônio, aí nesse caso aqui, então deu 30%, 10 mil. Eu não posso jogar o outro valor aqui porque eu não recebi. E aqui ele fala que eu vou ficar com 2 duplicatas a receber, porque o restante é em 30 e 60. De quanto vai ser essas duplicatas? Se eu recebi 35 menos 10.500, eu vou ficar com 2 duplicatas ainda para receber. Faz a conta aí para mim, para a gente saber qual vai ser o valor dessas duplicatas. 12.250 cada. 12.250 cada duplicata. Então, grava isso aí, pessoal, anota isso aí. Por que é importante eu anotar o valor dessas duplicatas? Mais abaixo, a gente vai preencher um questionário sobre isso ali, qual o valor. Porque quando eu estou fazendo a minha projeção, que não é a projeção, na realidade, isso aqui é um fluxo de caixa, eu não estou projetando nada, eu já estou fazendo o que eu tenho aqui de real. Eu sei que eu vendi 35 mil, mas eu não recebi. Ou seja, eu já estou ciente que daqui 30 dias eu vou receber 12.250 e daqui 60 dias eu vou receber mais 12.250. Então, isso aí é importante. Esse valor aqui eu não recebi todo. Então, aqui, ó, eu coloquei apenas a venda de mercadoria, o valor que entrou para mim. Eu tinha no caixa 8.720. Só que entrou, quando entra aqui nesse caso, eu vou somar. Entrou 10 mil no meu caixa. Então, 8.720 mais 10.500, o meu saldo de caixa agora é 19.220. Confere aí para mim se está correto. Está correto? 720. Bruna, Riana, olha aí para mim, por favor. Eu preciso da participação de vocês na aula. Tá certo, professor. Tá certo? É. Então, eu fiquei com 19.220. Quando foi no dia 15/9, eu paguei uma duplicata. Provavelmente, essa duplicata que eu paguei, ela veio do mês de agosto, né? Eu tinha uma duplicata para pagar, vamos imaginar aí, com 30 dias, e aqui ainda fala ó, que ela venceu dia 5/9, eu não paguei. Aqui não está falando se teve juro, mas eu paguei ela em atraso. Então, ele pôs pagamento de uma duplicata 10/28, com vencimento em 5/9, no valor de 5.590. O que eu vou ter que fazer? Eu vou lá no caixa, no dia 15, que foi a data, pagamento de uma duplicata, 5.590. Aqui não está especificando que teve juro, mas se na atividade falar, por exemplo, pagou 5.590 mais 5% de juro, você tem que especificar.
Então, aqui ele tinha 19.220. Menos. Por que que é menos? Porque ele tirou o dinheiro do caixa para pagar uma duplicata. Então, o saldo de caixa dele hoje é 13.630. Depois, no dia seguinte, dia 21, ele cita que vendeu mercadoria à vista. Na outra atividade, lá do dia 10 agora, aliás, no outro dia, no dia 10 aqui, ó, ele vendeu, porém ele vendeu parte à vista, parte a prazo. Mas no dia 21 de setembro, ele vendeu 15.500 e aqui ele cita, ó, que foi à vista. Ele citou o número da nota fiscal 201, 15.500. O que quer dizer isso? Se ele vendeu à vista, esse dinheiro ele não ficou com nada a receber. Ou seja, esse valor, no dia 21 aqui, ó, ele vem para o caixa, porque ele vendeu à vista, então ele não ficou com nada a receber. Ele tinha de saldo de caixa 13.630 e ele vendeu 15.500 à vista. Então, o que eu vou fazer? Houve uma entrada de dinheiro aqui no caixa. Eu vou descer, vou apagar aqui, porque está bem bagunçado. Então, aqui nesse caso, dia 21, ele vendeu 15.500. Ele tinha no saldo de caixa 13.630, mais. Então, aqui eu vou somar, ó, toda entrada soma, toda saída diminui. Então, 15.500 mais 13.630, ele ficou com um saldo de 29.130. Esse é o saldo dele dia 21, ou seja, ele já está contando, ele já está fazendo a movimentação dele, sabendo o que está sobrando para ele. Então, ele fechou o dia 21 com 29 mil de saldo. Na próxima data, que aconteceu dia 27/9, aqui está falando que ele pagou o salário. Essa não é a data de pagar salário, né, gente? Isso aqui está errado. Ele teria que ter pago o salário até o 5º dia útil. Mas isso aqui foi até na hora de digitar. Eu teria que ter colocado isso aqui lá em cima. Então, vamos lá. Dia 21, ele pagou de salário 13.100. Quando ele paga, o que está acontecendo? Ele tira esse dinheiro do caixa. Tirou o dinheiro do caixa. Ele tinha no caixa 29.130, mas ele pagou salários. Se ele pagou 13.000, então aqui eu vou diminuir 29.130, esse dinheiro saiu do caixa, restou para ele 16.030. Esse foi o valor que ele tem hoje, no dia 27 de setembro. E, por último, no dia 30, ele comprou mercadoria para revender. Vamos ver aqui em cima o que aconteceu com essa mercadoria. Então, aqui, ó, dia 30, o histórico do que acontece é muito importante para vocês entender. Se eu colocar aqui, por exemplo, venda de mercadoria com 60 dias, esse dinheiro vai entrar no caixa? Não, não vai, porque ele não recebeu ainda. Então, se você pegar um histórico de movimentação na empresa, pegou a nota fiscal, está escrito venda de mercadoria,
Mas se não entrou dinheiro, essa movimentação, ou esse histórico, ele não vai entrar no caixa. Então, só se tiver a movimentação. Então, aqui no dia 30, ele fala compra de mercadoria para revenda, 25 mil, sendo uma entrada de 6.030 e o restante parcelado em 2 pagamentos de 9.485, ou seja, se eu multiplicar 9.485 vezes os 2 pagamentos, vai dar 18.970, é isso mesmo, 18.970 menos 25, o restante foi esse valor aqui da entrada que ele deu. Ele tinha esse dinheiro para dar de entrada? Tinha. Na realidade, ele tinha até mais, ó. Por isso que fala que na gestão financeira você vai tomar decisão. Veja bem, nesse caso aqui, como ele comprou 25 de mercadoria e ele tinha de saldo 16 mil. Ele tinha de saldo, porque ele pagou o salário, 16 mil. Ele poderia dar esses 16 mil, uma vez que ele comprou de mercadoria um valor bem superior, ele comprou 25 mil. Se ele pagasse 16 mil, não vou considerar os 30, 16 mil dos 25, ele ficaria devendo apenas 9 mil. No entanto, ele ficou devendo 18 mil, né? 18.970. Por que ele ficou devendo? Ele tinha o dinheiro para pagar mais, mas por uma questão de decisão da gestão dele, ele optou em deixar um saldo no caixa de 10 mil ainda. Ele iniciou o mês com esse saldo de caixa e ele está encerrando o mês com esse saldo de caixa 10 mil. Aí você fala, mas se ele tinha 10 mil, por que ele não pagou mais essa mercadoria? Porque aí ele não ia passar o mês para o mês seguinte devendo, não é isso? Então, isso aí foi uma decisão dele. Provavelmente o que ele não quis foi ficar sem dinheiro no caixa. Ele corre o risco de pagar e aí não entrar nenhum dinheiro para ele nos próximos dias e ele ficar com o caixa no vermelho. Então, foi uma decisão e ele passou para o próximo mês com saldo de caixa de 10 mil reais, que foi o que ele já tinha entrado, né, no início do mês. Ele fez a mesma coisa. Então, aqui ele teve de receita, que são as entradas, ele teve uma entrada de 26 mil. Depois, todas as contas que ele pagou também deu 26 mil. Sobrou os mesmos 10 que ele trouxe do início do mês, ele deixou aqui para o final. Alguém quer fazer alguma pergunta até aqui, pessoal? Ou está tudo certo? Porque eu vou passar uma atividade. Tá certo. Está tudo certo? Está bem explicado? É a Bruna que está falando? Sou eu, professora. Muito bem, Bruna. Então, tranquila até agora. Ah, que bom. Então, aqui, ó, agora eu fiz um questionário para a gente saber entender. Depois de fazer o fluxo de caixa da empresa, responda, qual é o saldo de caixa? Tá fácil, 10 mil, ele tem o saldo de caixa. Quanto a empresa deve para os fornecedores futuros? Por que deu 18.970? Alguém pode me responder? Eu já dei a resposta, eu só quero saber, baseado no que eu trouxe essa resposta para vocês. 18.970. Aonde eu busquei esse valor, gente? Compra de mercadoria menos a entrada. Quanto a empresa... Não. Ah? O que você falou? Quem falou? Eu, Marcos. Não é a compra da mercadoria, 25 mil menos a entrada. 25, ele fez só uma compra. Isso é importante, gente.
Porque, por exemplo, é o que eu falei para vocês, aqui são só 5 lançamentos, 5 ou 7, não sei. Ele teve 2 vendas, essa e essa, do dia 10 e do dia 21. Só que a do dia 21, ela foi totalmente à vista, então ele não ficou com nada para receber. Mas aqui, ó, nessa venda aqui, na realidade, ele vendeu quanto? Eu poderia fazer essa pergunta. Quanto que foi a receita dele, ou a venda? Então, foi, olha, quanto foi a venda dele? 35. Aí você fala, mas você não vai contar só o que ele recebeu? Não, aqui a pergunta agora é quanto que ele vendeu. Não importa se ele recebeu ou não. Então, aqui, ó, ele vendeu 35 mais 13,100. Esse lápis aqui, ele me pega de surpresa. Ô, professora, Oi. mas a pergunta aí não é quanto ele deve, no caso, Não a é, não é, mas eu só estou levantando essa hipótese aqui, tá bom? É só para vocês entenderem o que está acontecendo, para a gente, nas próximas, já saber. Quanto que a empresa vendeu? A empresa vendeu 35 mais 15, não é a pergunta, viu, Marcos? Então, aqui, 35 mais 15, ela vendeu 50.500, certo? E quanto que ela tem a receber? Ó, quanto a empresa... Não, você falou certo, eu estou nas vendas e é nas... Não, tá certo aqui, ó. É porque a gente estava trabalhando a letra B aqui, né? Então, eu vou responder a C, porque eu já estou lá em cima, eu já ultrapassei o que tinha que ter sido, né, gente? Então, eu vou responder aqui, baseado no que eu falei. A empresa vendeu 50 mil, venda 35 mais venda 15. A empresa vendeu 50.500 e quanto que ela tem a receber? 24.500. Tá mais ou menos, vamos imaginar assim, numa balança, né? Eu vendi 50, quantos por cento eu tenho a receber? Praticamente 50%. Para a questão da gestão, isso é bom? Tem que avaliar. Quer dizer que tudo que você vendeu, 50% você não recebeu. Por isso que muitas vezes a gente vai comprar alguma coisa, não libera um crédito grande. Por quê? Porque a empresa ela precisa de buscar o recurso dela. Nesse caso aqui, ela vendeu 50.300 e ela tem a receber 24.500, que vai dar praticamente 50%. Isso é bom? Eu acredito que não, porque ela não pode contar com esse dinheiro. Ainda tem um outro fator. Quando eu falo que eu vendo a prazo, eu tenho uma promessa de pagamento. Ou seja, quem está me devendo tem que me pagar. Agora, existe aquela, nós chamamos de duvidosos, né? Provisão para devedores duvidosos. Será que eu vou receber esse valor que eu vendi? Que no caso é os 50%, vamos colocar aí 24.500, será que eu vou receber? Então, é esse critério que todas as empresas que vendem a prazo, ela vai ter que ter, porque se ela levar prejuízo, algum cliente não pagar, a situação dela não vai ficar legal. Aí agora eu vou voltar para que eu estava, né? Porque eu fiz errado, passei para a questão futura. Quanto a empresa deve? Então, quando ela deve, é quando ela compra a mercadoria. Não é esse aqui, ó. Ela não, quanto que ela deve? Ela só fez uma compra de 25 mil. Foi só uma compra. Se ela tivesse feito mais que uma, eu teria que somar. Então, quanto que ela comprou? Ela comprou 25 mil. Ela deu uma entrada de 6 mil. E ela está devendo ainda 18 mil. Eu coloquei lá o valor. Vamos ver aqui. Ó, quanto a empresa deve? 18.970. Gente, se ela vendeu, aliás, se ela comprou 25 mil,
Ela comprou essa mercadoria para quê? Para revender. Porque toda vez que eu falo, compra de mercadoria é para revender. Então, se ela comprou 25 mil e ela ainda deve 18.970, ela só pagou dessa mercadoria 6 mil. Praticamente 6 mil. Eu posso, analisando essa questão aqui, eu posso considerar que essa empresa está numa gestão financeira adequada? Quem arrisca aí em falar? O que vocês acham? Ninguém vai falar nada. Professor, se deve. Ah, acho que não, né? Tá devendo Quem está quase tudo falando é que o tem para Marcos? receber. Pessoal, Antônio. vocês podiam. Até a Rihanna colocou: estou tentando falar, mas estou sem áudio aqui. Rihanna, vou ativar, tá? Vamos ver se vai dar certo. Pode falar, Marcos. É o Antônio, professor. Ah, é o Antônio? Ah, então tá. Pode falar, Acho que Antônio. não, né, professora? Porque tem para pagar quase o mesmo tanto que tem para receber, então não é legal, né? Aqui a gente pode analisar também o seguinte: veja bem, ela está levando uma dívida, ela tem para receber 24, ela tem para pagar 25. Eu posso considerar que daqui esses 90 dias, essa empresa se basear, se eu tirar a base por aqui, ela está sem fluxo de caixa, não é isso, Antônio? Porque ela tem É isso, 24 porque mil a e venda, 500 para você não pode receber. garantir quanto que Oi? vai ter de venda. Então, Porque a venda, você não pode prever quanto que você vai vender, ela né? não Pode sabe ficar nem se sem ela vai vender nos vender, né? próximos 60 dias, e aí? Como é que faz? Então, gente, baseado nessa questão que o Antônio falou aí, é isso aí que para isso que serve o fluxo de caixa. É justamente para a gente tomar uma posição em relação à questão financeira da empresa, ou seja, eu tenho 18 para pagar, 24 para receber. O pior disso tudo é o que eu falei para vocês, eu não sei se eu vou receber. Eu não sei. Isso aqui é uma promessa. E outra coisa, se eu observar por esse fluxo de caixa, aqui não consta aluguel, não consta outras despesas, mas a folha de pagamento dessa empresa, olha aqui para vocês verem. Ele tem de folha de pagamento, cadê? Pagamento de salários, 13 mil. A receita dele, o que é a receita? A venda. Ele teve duas vendas, uma de 10 e uma de 15, que totalizou 26 mil. Só de folha de pagamento ele tem 13.100. Ou seja, o que eu entendo com isso aqui? Ele não pode contar muito, ele vai ter que dar um jeito de aumentar essa receita dele ou diminuir a despesa. Por quê? Porque só de folha de pagamento está comprometida a renda dele em 50%, concordam? Aí ele tem mais água e energia, e ele tem conta a pagar, que no caso é a mercadoria que ele comprou. O que ele tem sobrando aí é os 10 mil do fluxo de caixa, mas ele, na realidade, se ele não fizer a venda, ele não vai conseguir. Ele tem pouca mercadoria para revender, é outra coisa que eu posso avaliar. Olha aqui, ele comprou de mercadoria, quer ver? Compra de mercadoria. Quanto que ele comprou? Vamos ver aqui embaixo. Em cima, né? Ele comprou de mercadoria 25 mil. Quanto que ele vendeu? 26 mil, não foi? Aqui, ó. Então, gente, se ele comprou 25, vendeu 26, ele tá tendo de estoque na bucha o que ele está vendendo, não vai sobrar. Então, para analisar a situação financeira dessa empresa, ele, na realidade, é mais ou menos, ele está trabalhando no vermelho. Se ele não cuidar e não fizer uma avaliação aqui
que nós chamamos, é o que eu falei lá em cima para vocês, ó, aqui em cima, nós falamos que o fluxo de caixa, ó, ele é um instrumento muito importante. Isso aí, gente, não é só na empresa, não, tá? É na nossa vida pessoal também. Se você fizer uma movimentação do seu caixa, você sabe o que está acontecendo. Então, aqui, ó, nesse texto aqui, ó, por isso que eu gosto, às vezes, de ler o texto, porque ele fala, é um importante instrumento de controle de todo o dinheiro que entra e sai do seu caixa. Pessoal, a aula está encerrando, a gente vai voltar para a terceira, porque tem atividade. Na verdade, a terceira vocês vão trabalhar mais sozinho, tá bom? Mas antes de eu passar a atividade, eu vou explicar para vocês. Então, a aula vai Professora, acabar... Oi, você está me ouvindo agora? estou ouvindo, é a Rihanna, né? É. A B lá do número 2, eu não consegui entender direito o raciocínio, porque a senhora foi para C e voltou para B, eu não consegui entender, não. Aqui? É, Porque 18.970. quanto a empresa tem, quanto que a empresa deve. Aí você vai pegar as duplicatas que ele tem a pagar.